Hoje o blog do Sargento Cláudio Dias e o movimento RET, Renovação Ética e Transparência, entrevistará o Cabo Fernando, essa personalidade que esteve nos quadros da Polícia Militar e nos quadros do Corpo de Bombeiro. Então é uma pessoa que tem muito para passar para a gente. Cabo Fernando é um dos líderes da greve de 1997 e hoje ele tem o blog do Cabo Fernando, um blog muito acessado em todo o Brasil, né, que diz respeito à Polícia Militar e Segurança Pública como um todo. Cabo Fernando, prazer para a gente do blog ser recebido aqui na casa do senhor hoje, né, nesta manhã de sol. Falar um pouquinho para a gente quem é o nosso mestre Cabo Fernando. Bom dia, para mim é um prazer participar dessa entrevista com o digníssimo Sargento Cláudio, do blog do Sargento Cláudio. E para falar sobre mim, Cabo Fernando, eu tenho que falar do início, como, né, eu nasci aqui em Minas, sou mineiro de nascença, e muito pequenininho fui para o Rio de Janeiro, né, minha mãe me levou para o Rio de Janeiro, e chegando no Rio de Janeiro, minha mãe, por não poder me cuidar, me colocou num colégio interno. Fui criado num colégio interno dos 6 anos até os 14 anos. Nos 14 anos eu saí, porque naquela época eu ficava só até os 14. E fiquei perambulando pela rua, já que minha mãe tinha sumido, eu não fui revê-la só depois dos 20 e poucos anos, e fiquei perambulando pela rua, fui de tudo um pouco, fui mendigo, fui cater lixo, dormi debaixo de marquises, de tudo. Com 18 anos eu conheci uma tia, foi quem me ajudou a tirar os documentos e eu tive o meu primeiro emprego. Aliás, todos os empregos que eu tive no Rio foram na área de segurança, né, como vigilante. E tinha um primo meu que ele era capitão aqui, já reformou como coronel Crispim, e um outro que era soldado Laje. Foi quem me chamaram para vir para aqui para entrar para a Polícia Militar. Com 29 anos eu vim para Minas e entrei, foi em 1981, entrei para a Polícia Militar aqui, já no finalzinho, já na reta final, mais um pouquinho eu não poderia. E entrei no Regimento de Cavalaria, dia 10 de outubro de 1981. Em 1985 eu fiz o CFC, passei no batalhão de choque e fui classificado de novo na cavalaria. Aí pedi transferência e vim para o 18º Batalhão, né? Então esse é o meu início, né? Quando eu entrei na polícia. Em 1986 eu participei da primeira eleição eleita do CSS, né? Fiquei lá um ano, depois de um ano fui para o batalhão de choque, fiquei 6 meses. Depois do batalhão de choque eu fui para a DPS, que era a Diretoria de Promoção Social, e da DPS eu retornei para o 18º Batalhão aqui em Contagem. Perfeito. O senhor teve uma participação muito importante em todos os movimentos de representação política e classista do nosso pessoal, mesmo na época em que era, né, aquela coisa proibida, né, o militar não pode fazer aquilo, o senhor já representava o nosso pessoal na questão de denunciar, na questão de apontar as falhas, os abusos que ocorriam. Fala um pouquinho para a gente desse momento, da greve de 97 e da importância que o senhor tem e teve na representação classista do nosso pessoal aí, policial e bombeiro militar. Olha, para dizer a verdade, esse movimento 97, na realidade, ele não começou em 1997. Porque em 86, quando eu estava à disposição do Clube dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, eu era o diretor social, né? O presidente era o velho Zusa, o Cabo Tassini. E naquela época já começou um levante, eu não me lembro qual foi a cidade do interior, e uns sargentos foram presos na época pela PM2. E eu já fui procurado pela imprensa paulista, eu não me lembro também qual foi o repórter, né, e qual foi a rádio, para falar sobre essa prisão. E naquela época eu já falei que eu concordava plenamente com isso, que eu achei uma arbitrariedade a prisão do sargento, então começou por ali, né?
E eu fui de lá para cá, eu fui duramente perseguido, né, por causa dessas minhas declarações, que eu sempre falei aquilo que dá na minha cabeça. Eu sou correto. Para mim, pau é pau, pedra é pedra. Não adianta querer falar, não, só ir por trás, está falando, não, eu falo é na frente, aquilo que eu tenho que falar. Em 1997, eu era sargente aqui na companhia, na 38ª CIA, quando era lá na penitenciária Nelson Drias. E eu, escutando a rádio, na época, em junho de 1997, eu vi a notícia que já o então Centro Social dos Cabos Soldados que estava cheio, que já tinha iniciado uma greve por melhores salários. Eu, na mesma hora, eu levantei, tirei a arma que era da polícia, desarmei na intendência e coloquei a minha arma, uma PT que eu tinha, e abandonei o serviço, entrei dentro do ônibus e vim caminhando que eu ia para o Centro Social. Quando chegou próximo ao Extra, aqui no Eldorado, um pouquinho antes do 2º Batalhão, já tinha mais de 100 militares fardados na rua a caminho do Centro Social. Eu mandei o motorista parar, desci, eu abri a porta, desci ali e me juntei com os demais membros, fomos até o Centro Social a pé. E de lá até a Praça da Liberdade, quando houve aquele tumulto na qual o Cabo Valério foi baleado, né? E eu dei declarações na época da imprensa que eu tinha visto um determinado oficial, né, eu não sei se é plausível falar, aliás eu vou falar o que tem que falar, falo na hora, era o coronel Leotério, que ele tinha tirado, ele fugiu pela lateral, trocou de arma com o cadete, entrou dentro do arrotanho e fugiu pela lateral. Eu não falei, não afirmei que ele tinha, que foi o tiro que ele deu, que tinha acertado o Cabo Valério, porque tinha tiro para tudo quanto é lado. Aliás, para dizer a verdade, o primeiro veio de cima, dos ninjas que estavam em cima do prédio do Comando Geral para baixo. Aí pronto, quem estava no nosso meio atirou e tal. A minha arma, quando eu saí do CSS, eu tirei do couro e coloquei por dentro da camisa na cintura, que era a determinação do Cabo Júnior na época, né, que falou, quem tivesse armado, que tirasse e colocasse na cintura. Eu fiz, e assim ficou. Então foi assim que surgiu a minha caminhada como liderança, né? Nós fomos expulsos, né, de 6 mil que participaram, apenas 182 foram expulsos para poder dar uma satisfação. Alguns nem retornaram ainda. Não alguns nem retornaram. Eu tenho um colega meu que não conseguiu retornar, tem até inclusive um tenente na época que foi expulso, que é o tenente, ele na época ele, se não me engano, acho que ele era subtenente ou primeiro sargento. E ele foi expulso, ele retornou bem depois, né, que é o João Costa, lá de Governador Valadares. Exato. Tem alguns que estão conseguindo na justiça o retorno agora, eles até ligam para a gente falando, né, que naquele início eu acompanhei muito, porque eu estava também no jurídico, então a gente tinha muito acesso a esses processos, né? Então a gente vê ainda alguns que ainda estão, né, pagando aí, né, duras penas por ter participado do movimento, que hoje deu condições, não só dos praças, mas dos oficiais, de terem uma vida melhor. Né? Justamente, inclusive na época, antes da minha expulsão, que a minha expulsão foi quase na transição de um governo para o outro. Eu acho que o ex-governador, né, comando Azeredo, foi Itamar. Para ele não deixar passar batido, porque a minha declaração, segundo informações na época, a declaração que eu dei à imprensa daquele oficial ter dado tiro também, né, e foi inclusive um sargento que era advogado na época, deu voz de prisão a ele, né, só que ele fugiu com cobertura de alguns militares. Então o que eles fizeram? Eles antes expulsaram meu filho, que hoje é cabo do bombeiro, que também foi expulso. Eles expulsaram meu filho simplesmente porque era filho do cabo Fernando, porque ele não participou do movimento reivindicatório, né, na época. Ele era sentinela da penitenciária, simplesmente desceu do muro, ele e os demais, e ficou dentro da companhia. Somente ele do grupo foi expulso. Aliás, minto, ele mais um outro grupo foi expulso. Né? Então, de lá para cá foi aquela, nós fomos anistiados logo no ano seguinte, em junho do ano seguinte, e eu fui para o bombeiro. Para mim, o Corpo de Bombeiro é uma das melhores organizações militares que existe, não é isso? Só que era o seguinte, não era
a minha casa, eu sempre fui polícia, sempre gostei de ser polícia, até hoje eu gosto de ser polícia, recebo as visitas de colegas daquela época até hoje, aqui em casa, que nunca se esqueceram de mim, nunca me deixaram, nunca me abandonaram. Ontem mesmo a viatura veio aqui, perguntou como é que eu estava, como é que eu não estava, então até hoje, entendeu? E eu sinto que, eu acho que daquele grupo, tirando aqueles que faleceram, né, os militares dos 182 que faleceram, eu acho que eu fui um dos mais prejudicados. Por quê? Porque eu poderia, hoje eu estou na reserva, eu poderia ter saído da reserva, ido para a reserva, como primeiro sargento, pelo menos primeiro sargento, e simplesmente sair como cabo. Por quê? Porque dentro do bombeiro eles não deixaram eu fazer aquela primeira promoção de 2004, né, que por antiguidade, ela começou em 2004. Eles não deixaram eu fazer porque não é que eu não saiba nadar, eu tenho pavor de grande quantidade de água, altura nem pensar, entendeu? Então eu não tinha nunca condições de ser promovido. Se eu tivesse na PM em 2004, eu teria sido, aqui no 18º, o único militar que seria, porque não foi ninguém em 2004, mas se eu tivesse no 18º, eu teria ido. Questão de graduação, eu tenho certeza que isso para o senhor não é nada, o senhor está muito superior à graduação. O senhor é um líder, é um blogueiro que hoje leva informação para toda Minas Gerais e o Brasil na área de segurança pública. Então, graduação isso para a gente, é só questão mesmo de funcional lá. Eu recebo muitos e-mails, através do blog, através do movimento RET, Renovação, Ética e Transparência, de policiais que reclamam que as entidades hoje, não há, mas as entidades hoje não estão representando a gente como representavam antigamente, quando o senhor esteve, inclusive, no centro social, perdeu essa essência de representação. O que o senhor poderia falar para a gente sobre essa questão do papel das entidades hoje, antes e hoje? Olha, há uma grande diferença das entidades antes e atualmente. Antes eu acho que realmente existia mais representatividade. Hoje praticamente não existe. Por quê? Porque os cabeças das entidades, não todos, é claro, com raras exceções, eles estão mais interessados em política, ou seja, eles usam a entidade para se autopromoverem, para galgar o cargo da política, deputado federal, estadual, vereador. Eles não estão tão interessados na questão social dos seus associados, eu também recebo reclamações e e-mails de dizer que já mandou e-mail para a entidade tal, eu não vou aqui citar o nome de nenhuma das entidades, são várias, entendeu? Porque o que mais nós temos aqui é a entidade de classe, Inclusive eu já fui convidado também para poder formar, para formar mais uma entidade de classe aí, eu não aceitei por enquanto, Porque eu não sei qual é os interesses que vem atrás da proposta, entendeu? Mas eu acho que hoje as nossas entidades não representam realmente, elas usam só o lazer, porque o militar, o associado, ele não necessita tanto de lazer. O que ele necessita? Um bom advogado, não é isso? Coisa que nós não temos. Tem uma determinada entidade aí, Cláudio, que inclusive você liga para o diretor jurídico da entidade, ela manda você ligar para o escritório do advogado, quando precisa de um determinado advogado, você tem que ligar para esse escritório umas 10 vezes para conseguir falar uma vez, não com o advogado, mas com o atendente, que marca um dia, você chega naquele dia, você tem que ir lá no escritório para conversar, quer dizer, não pode resolver pelo telefone. Quer dizer, eu acho o seguinte, por exemplo, o diretor jurídico, ele teria que ser capacitado para ele resolver a situação, A ação, sim, ficaria com o advogado. Primeiro, para mim, o diretor jurídico tinha que ser um advogado. Ele não pode ser uma pessoa leiga. Tem um conhecimento, ele tem que ter, justamente. Ele tem que ser, no mínimo, um bacharel, em direito. Ele não pode ser uma pessoa leiga. Por exemplo, eu, Cabo Fernando, sou colocado lá como diretor jurídico. Não, eu não entendo nada.
Então comecei a fazer, fiz até o 4º período de Direito, mas 4º período de nada é a mesma coisa, entendeu? Mas tem que colocar uma pessoa que entende realmente para ajudar. Então eu acho, Cláudio, que hoje as nossas entidades, a diretoria, estão mais interessadas na política e não em resolver a situação dos nossos associados. Exato. Gostaria então que o nosso amigo, nosso mestre Cabo Fernando, deixasse uma mensagem para esse pessoal de segurança pública, tanto policiais, bombeiros, agentes penitenciários, guardas municipais e a sociedade como um todo, com a experiência que o senhor tem, uma mensagem para esse nosso público aí. O senhor fica à vontade para conversar com esse pessoal que nos segue no blog. A mensagem que eu tenho a dizer é o seguinte: hoje a segurança pública como num todo, seja a PM, o BM, Guarda Municipal e demais áreas da segurança pública, essas pessoas que estão entrando agora têm que pensar o seguinte: é fazer o seu serviço, trabalhar para a população, e sem passar extravagância. Antigamente a gente fazia algumas coisas que não era da área da segurança, a gente ultrapassava um pouco para poder melhorar a segurança, a gente tinha que fazer algumas coisas que iria além. Hoje em dia não, porque a impunidade está solta, os direitos humanos visam apenas o lado do criminoso e não o lado do policial. Quando eu falo policial, é também o agente penitenciário, o guarda municipal, entendeu? Então ele faz o serviço dele, faz a sua segurança e não faz além disso não. Por quê? Porque se amanhã forem parar na justiça, quem será prejudicado serão vocês. Então ganhe o seu dinheiro, preste serviços para a população. Não é para o governo, é para a população. O governo apenas vai te pagar. Mas você trabalha, você é funcionário, é empregado do povo. É o povo que nos paga. Esse é o recado que eu dou para vocês. Exato. Tem uma coisa, Fernando, eu já ia até encerrar, se o senhor me permite, mas muita gente não sabe que o senhor fez denúncias, o pessoal manda para o blog reclamações de unidades por toda Minas Gerais, eu viajo toda Minas Gerais, o senhor também viajou, e muitos não sabem, o senhor inclusive responde alguns processos, defendendo a tropa. Então eu gostaria que o senhor, antes de encerrar, então, só falasse isso para o pessoal conhecer quem fez e quem faz em prol da nossa representatividade classista. Justamente, eu fui para a reserva em 2006 e quando eu fui para a reserva, foi que eu mais adquiri punições. Só na área civil, eu fui... lá em Tambacuri, um determinado oficial, um tenente, entrou na justiça contra mim, pedindo 22 mil de indenização, por quê? Por recados postados no blog. Recados aquele que não falava nem respeito a esse tenente, apenas falava apelido, subjugado, mas ele entendeu ser contra ele e entrou na justiça. E sabe que interior, quem é que manda o interior? É o juiz, é o promotor, o delegado e o comandante do batalhão. O que eles entrar contra você, você perde. Não adianta, perde. Porque não há justiça. Corporativo, né? Isso, é corporativo, não há justiça no interior. E, paralelamente, entraram com IPM contra mim também, fizeram IPM. E logo depois, um mês e pouco depois desse processo, o comandante do 19º, quer dizer, ex-comandante do 19º Batalhão, juntou o comandante, o subcomandante e o P1 e também entraram na justiça lá contra mim, na qual fui condenado também a pagar os 3 também. E, paralelamente, outro IPM. E tudo isso defendendo pessoas, que eu coloco a publicação no blog quando é com denúncia e coloco as minhas palavras, aquilo que eu acho. Aquele comentário, sem ofender a pessoa. Eu não ofendo, mas coloco aquilo que está na minha cabeça, ainda que eu acho que está correto ou que está errado. E agora, uns 20 dias atrás mesmo, eu tive que fazer uma transação penal, na qual eu estou pagando 6 prestações de R$ 165 para terminar o processo, o IPM ali. Então, eu tenho hoje 4 IPMs,
justamente por defender a classe e por postar comentários contra determinados oficiais. Quero deixar bem claro aqui que não são todos não, né? Eu tenho muitos amigos, tenho parente que é oficial, tenho muitos amigos, né? Tem esse o Tenente João Costa, de Governador Valadares, que é oficial e que é meu amigo. Entendeu? Tem o Major Fontes aqui, Major Fontes é vereador, né, aqui em Contagem, justamente, que faz um trabalho religioso e aqui é um trabalho fenomenal. Deve ser um dos nossos entrevistados também, né? Indicação do senhor. Isso, não, dele, né? justamente, então, eu gostaria até que fizesse uma entrevista com ele. Em contato com ele, nós não faremos, coloco, sim. Então, eu tenho muitos oficiais, mas tem aqueles que acham que são dono da polícia, e não são dono da polícia. Né? A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, era feito do recruta até o comandante do batalhão, até o comandante geral. Então, ela não é deles. Aliás, nem nossa, ela é do povo, correto? Então, nós temos que trabalhar para o povo. Então, essas punições que eu tenho de IPMs é justamente depois de reformado, quando eu resolvi abrir esse blog para colocar em defesa dos nossos irmãos de farda. Exato. Então o blog do Sargento Cláudio Dias e o Movimento RET hoje entrevistou essa personalidade, essa figura, que eu já conheço a trajetória classista dele e profissional, né? Para a gente é um prazer muito grande, e a gente tem feito essas entrevistas para mostrar para o pessoal, os seguidores do blog, quem fez e faz em prol da representatividade classista de nosso público policial e bombeiro militar. Mestre Cabo Fernando, o senhor me permite um aperto de mão em nome dos seguidores do blog. Muito obrigado. Muito obrigado. O blog do Sargento Cláudio Dias se despede e até a próxima entrevista no QAP.